Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, estamos em guerra. Essa é a verdade. Nós estamos vendo, o mundo está travando uma guerra, lutando pela vida. Tem pessoas dando a sua vida para salvar vidas e nós não estamos conseguindo. Nós vemos aí que o número de mortos aumenta e que a praga e a peste avança. Meu amado, neste momento eu te pergunto, de onde virá o nosso socorro? Está no Salmo 121, verso 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, meu amado irmão, o nosso socorro vem dele, vem do Criador. Ele que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele há o nosso socorro. Nós podemos ver também no Salmo 124, verso de número 8. O nosso socorro está no nome, aleluia, do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está, aleluia, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos invocá-lo, devemos clamá-lo, devemos buscar, ei meu amado, e louvado seja Deus. E isso é com jejum, oração, é preciso para que possamos vencer. Podemos ver também no livro de Atos, capítulo de número 2, em verso de número 21, olha lá, Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É necessário invocar o nome do Senhor. Ei, meu amado, há uma palavra profética no nosso ministério que está lá em Amós, que se buscarmos o Senhor, nós viveremos. É momento de buscar, é momento de invocar. Também podemos ver no livro de Atos, capítulo de número 4, verso de número 12 e 13, que está assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devemos ser salvos. Louvado seja Deus. Verso 13: então eles, vendo a intrepidez de Pedro e de João, e tendo percebido que eram homens israelitas e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. Eles estavam falando de Jesus e eles reconheciam que Pedro e João eram homens indoutos, homens iletrados, homens que, no nosso dizer de hoje, seriam pessoas chucras, e eles falavam com intrepidez e com autoridades. Então, as autoridades daquela época, os escribas e fariseus, homens entendidos da lei de Deus, reconheciam que havia uma mudança na vida de Pedro e de João e que eles haviam estado com Jesus para que essa mudança havia acontecido, e eles estavam profetizando e eles estavam falando, e em nenhum outro havia salvação senão no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, logo que me veio a notícia deste mal ao mundo, avançando e chegando nos países, até chegar ao nosso país, Deus, eu busquei ao Senhor e Ele me fez lembrar, aleluia, louvado seja Deus, de uma passagem que está lá em 2 Crônicas, sim, 2 Crônicas, capítulo de número 20, vamos até lá e vamos ver. E isto aconteceu, essa história é fato, é verdade. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 1 em diante, diz assim, ó: depois disso sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos menuitas, vieram contra Josafá para lhe fazer guerra. Olha só. 2. E vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que estão em Azazon Tamar, que é Egede. Olha só, verso 3. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Olha só, o rei e o governante Josafá, quando ouviu que vinha uma grande multidão, ou seja, que a guerra estava feita e que a desvantagem era grande e que eles iriam perder, Josafá teve medo, e no seu medo ele buscou ao Senhor. Meu amado, você que está sentindo medo, sentir medo é natural, o medo ele nos defende, o medo é necessário, mas o medo em excesso é pavor, é pânico, e isso faz mal, isso aprisiona a alma, e isso tira a liberdade, isso tira a alegria e tira a paz. Eu convoco a você, meu amado, que está tendo medo,
mundo que está assustado diante das notícias, porque trouxeram para Josafá uma notícia. Olha assim, vem contra ti uma grande multidão. E ele teve medo. E o que ele fez? Buscou o Senhor em jejum. Meu amado, é necessário fazer o jejum. Eu vi aí recentemente nas redes o pastor Marcos Feliciano. Não sei como está a sua vida espiritual, mas sei de uma coisa, ele fez algo que é bom. Proclamou na rede, pedindo para que as igrejas, para que nós, pastores, líderes, para que você, meu irmão e irmã, diante dessa situação, venha buscar a Deus em jejum e oração. Até o nosso presidente falou que esse domingo seria necessário fazer um jejum pela nação, um jejum pelo mundo. Olha só, Josafá proclamou um jejum. E Judá, o verso 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Olha, nós lemos em Atos que no nome do Senhor, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, se você voltar um pouco você vai ver, no nome dele há salvação, no nome dele há cura. Leia por inteiro esse capítulo e você vai ver que maravilha, grandes milagres fizeram os homens de Deus crendo nesse nome, e as pessoas que creram nele também pela sua fé foram curadas de males e moléstias terríveis, como a lepra naquela época era contagiosa, as pessoas tinham que ficar isoladas, mas eles eram curados no nome do Senhor Jesus. Olha, veja só o verso de número 5. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, tu és Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem possa resistir. Verso 7. O nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e deste para sempre a descendência de Abraão, teus inimigos, e habitaram nela, e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo, ele está falando quando o povo entrou nessa terra, Deus deu essa terra para ele, e eles edificou um santuário ali naquele lugar. Verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, olha só, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Antigamente o nome do Senhor estava no templo, estava no lugar. Hoje o nome do Senhor está sobre mim, está sobre você, está sobre todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Você pode ir adiante de Deus neste nome, dobrando seus joelhos e invocando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha só, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouviria e nos livraria. É promessa de Deus, amados. Vamos invocar o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos promessa de cura e de libertação, e Ele está pronto para nos dar. Verso 10. Agora, pois, eis que os homens de Amon e de Moabe e do monte Sei, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Ou seja, o povo de Israel queria passar pela terra, vindo do cativeiro do Egito, e esse povo, os Amons e os Moabitas, não deixaram, e nem assim o povo de Israel foi para cima deles. Olha só o verso 11. E eis que, como nos recompensa, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar, ou seja, o povo estava vindo para tirar eles daquilo que Deus havia dado para eles. Deus nos deu a vida, meu amado, vamos clamar por ela, vamos invocar a saúde e a paz do reino de Deus, porque o reino de Deus, como está em Romanos 14, o reino de Deus não é bebida nem comida, mas é alegria, justiça e aleluia, glória a Deus, é justiça, paz e alegria no Espírito. Olha o verso 12, o nosso Deus não os julgará, porque nós não temos força para resistir a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja se não é bem o que nós estamos vivendo. Meu amado, a multidão de pessoas que está morrendo, o ataque desse inimigo é terrível, desse vírus, e nós nem sabemos o que fazer. É o que estava acontecendo com o rei Josafá. Ele não sabia o que fazer, não tinha, a esperança estava posta nele, os olhos estavam postos no Senhor.
Olha só, verso 13: e todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha só. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Giel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf. Olha só, um profeta, filho de Asaf, foi cheio do Espírito Santo. Aqui é o verso 15, e disse: dai ouvido todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor: não temas, nem vos assuste por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Verso 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis nas extremidades do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Verso 17: nesta batalha não tereis que pelejar, prostrai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Ei, meu amado e minha amada, vamos invocar, vamos clamar ao nome do nosso Senhor Jesus, aleluia, que agora está em nós e nós temos acesso a Ele, e nós vamos pedir e clamar. Faça o jejum, busca o Senhor. É sério, o inimigo vem, a guerra vem, o coronavírus não é brincadeira, é uma guerra declarada. Ele vem com coroa, querendo reinar, levando as vidas. Me faz lembrar de Apocalipse capítulo 6, a qual diz daquele que está montado no cavalo amarelo, cujo nome é a morte, e o que o segue é o inferno. Ei, meu amado, este vem querendo dragar e levar as vidas, mas existe um que levou a coroa de espinho, aleluia, glória a Deus, e subiu aos altos céus e foi recebido com majestade e glória, e ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Se o rei Josafá humano clamou e nem era templo do Espírito Santo, Deus deu um grande livramento. Será que o nosso Senhor Jesus, que está à destra do Deus Pai e está para clamar por mim e por você, esperando que eu e você ofereça as orações e os jejuns ao Senhor, Ele não nos livrará? Deus tem um grande livramento para nós. Deus tem um grande livramento para essa nação. Deus tem um grande livramento para o mundo. Ei, povo, ei, igreja, desperta, ó igreja, ouve o que o Espírito Santo diz às igrejas. Tome posse dessa palavra e nós teremos vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém.